Olá, meus queridos alunos do segundo ano. Aqui é o professor Adilon Pimentel, professor de Biologia de vocês. Vamos dar início à nossa primeira aula após a antecipação desse recesso que a gente teve. Foi um recesso antecipado por conta do coronavírus, da pandemia, né? A gente está de cara nova, né? A gente agora tem identidade própria, né? Nós somos agora a Escola Estadual Paulo Dantas. Isso é uma conquista extraordinária, maravilhosa para a nossa comunidade. Vamos lá, professor. A gente vai estudar o que hoje? Bom, nas aulas passadas, por último, nós estudamos sobre o reino Monero, o reino das bactérias. E agora nós vamos estudar sobre o reino protista. O reino protista pertence ao reino protista os protozoários e as algas. Então, o termo protozoário, que significa primeiro animal, proto significa primeiro, né? E esse zoário de zoo significa animal, primeiro animal, foi criado na época em que eles eram classificados como animais, né? Em virtude de terem certas características próprias daqueles seres e opostas às das plantas. Como assim, professor? Como é que seres unicelulares, como por exemplo os protozoários, que são seres unicelulares, as algas são pluricelulares, e os protozoários, que são unicelulares, como é que eles são parecidos com os animais? É porque eles são eucariontes. Eles têm tanto protozoários quanto algas, todo o reino protista, todos os protistas, eles têm um núcleo organizado, diferentemente das bactérias, né? E o que é interessante aqui é que os protozoários, eles são heterótrofos, eles não produzem seu próprio alimento, né? Então, essa característica é interessante. Então, são opostas às plantas nesse sentido, né? Vamos considerar então os protistas divididos em dois grupos. Então, primeira coisa que devemos memorizar. Estamos estudando o reino protista. Faz parte do reino protista os protozoários e as algas. Os protozoários são eucariontes, unicelulares, heterótrofos. Faltou vírgula aqui, desculpa aí, viu? Aliás, neles todos aqui faltou vírgula. Eucariontes, porque os protozoários são eucariontes? Núcleo organizado, lembram? O DNA dentro do núcleo, né, na carioteca, não está espalhado pelo citoplasma, como, por exemplo, as bactérias. São unicelulares, os protozoários são unicelulares porque são formados apenas por uma célula. E os protozoários, eles são heterótrofos, eles não conseguem produzir seu próprio alimento, né? Inclusive, a gente vai ver algumas formas alguns jeitos que eles encontram para poder se alimentar, né, de matéria orgânica que encontra em volta deles. E as algas? As algas também pertencem ao grupo protista, né? São eucariontes, claro, se não fosse, não estava participando do grupo aqui dos protozoários, aliás, dos protistas. São eucariontes, são unicelulares ou multicelulares. Então você vai encontrar algas formadas apenas por umas células ou multicelulares, pluricelulares formadas por muitas células, sem tecidos. Né? O que isso quer dizer? Sem células especializadas. Por exemplo, nós animais temos as células especializadas que formam os ossos, as células especializadas que formam os músculos, né? As células especializadas que formam o tecido nervoso. Do mesmo jeito nas plantas, existem células especializadas na formação de alguns vasos condutores de seiva, células que são responsáveis, né, que estão lá formando a folha. Então, existem tecidos especializados. Nas algas não tem esse tecido especializado. As algas são autótrofas, né? Elas produzem seu próprio alimento através da fotossíntese, ou seja, utilizam-se da luz do sol para poder realizar a fotossíntese. Então, eu acho que não está difícil. Estamos estudando o reino protista, do qual pertencem o grupo aqui dos protozoários e das algas. Protozoários eucariontes, algas também eucariontes. Os protozoários são todos eles unicelulares. As algas podem ter unicelular ou pluricelular. Claro, sem tecidos especializados, sem tecidos, né? Os protozoários são heterótrofos, não produzem seu próprio alimento e precisam se alimentar da matéria orgânica que se encontra no meio em que eles estão, enquanto que as algas são autótrofas, produzem seu próprio alimento utilizando-se da luz do sol através do processo de fotossíntese. Vamos lá, aqui eu tenho um exemplo aqui da Vorticella, um protozoário de água doce que mede cerca de 50 micrômetros de diâmetro, né?
né? E é muito pequenininho isso aqui. Meu Deus. A alga marinha, veja só, 5 centímetros de comprimento, já é visível. Enquanto esse aqui só é visível no microscópio, esse aqui já é visível a olho nu, né? Parece uma planta, mas não é uma planta, porque não pertence ao reino plantar, é o reino das plantas, dos vegetais. Ela pertence ao reino dos, né, o reino protista, certo? Alguns seres vivos eram classificados apenas em animais e plantas, mesmo porque lá no início do século XVIII, né, o microscópio ainda não era tão avançado, não se conhecia muito ainda sobre o metabolismo de todos os seres vivos, ainda algumas coisas naquela época ainda não eram conhecidas. Por isso que todos os seres vivos ou eram classificados como animal ou como vegetal. Então falava-se em animais unicelulares, né, como por exemplo o protozoário era considerado um animal, hoje não mais, né? É considerado um protista, né? Animal pertence ao reino animal. Então falava-se em animais unicelulares ou protozoários e animais multicelulares ou metazoários. Ainda hoje esse termo é utilizado para os seres pluricelulares, os metazoários, né? Então atualmente o termo metazoário pode ser usado como sinônimo de animais, né? Animais. Falei aqui pluricelulares, mas pluricelulares animais. E os protozoários são os protistas heterótrofos, porque não produzem seu próprio alimento, mas são unicelulares, não mais considerados animais. Então, os protozoários, claro, não são mais classificados como animal. Né? Então, você tem aqui um protozoário, na verdade é uma ameba, você vê aqui o movimento dentro dela. E só é possível ver, né, esse pequeno ser vivo através desse instrumento que é o microscópio. Não é? Os protozoários, vamos lá, falando sobre os protozoários, depois a gente fala um pouquinho mais sobre as algas. Os protozoários, como nós vimos, são seres heterótrofos, não produzem seu próprio alimento. Incorporam seus alimentos por absorção ou ingestão. Eles absorvem a matéria orgânica em volta deles, ou também podem criar vacúolos digestivos, aí podem englobar partículas sólidas também e fazer uma ingestão, não é? Alguns são de vida livre, quer dizer, eles não vivem, eles não necessitam estar vivendo, eles não precisam estar vivendo dentro de outros seres vivos. Mas alguns vivem no corpo, dentro do corpo de outros seres vivos, principalmente como parasitas. Então a gente vai dizer que ele tem vida livre se ele não vive dentro de outro ser vivo, né, parasitando. E a gente vai dizer que se ele viver dentro de outro ser vivo e ele causa um prejuízo a esse ser vivo, a gente vai chamar ele de parasita. Né? Entre os de vida livre, existem os que vivem na água doce, os que vivem no mar e também os que são encontrados em solos úmidos. Né? Ao contrário, né, dos protozoários, agora falando das algas, né? Ao contrário dos protozoários, as algas são seres autótrofas, né? São seres autótrofos. Por quê? Porque eles produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Possuem clorofila, né? Possuem um pigmento. Na verdade, pode existir até cores variadas dessa clorofila, né? O pigmento que tem na alga, necessário à realização da fotossíntese. As algas unicelulares, né? Porque existem as unicelulares e as pluricelulares. No caso das unicelulares, são encontradas no ambiente terrestre úmido e no aquático. Né? No caso aqui o exemplo do fitoplâncton, que é uma algazinha muito pequenininha, unicelular, que serve como base da cadeia alimentar no meio aquático. Então, uma curiosidade, calcula-se que a maior parte do oxigênio liberado por fotossíntese em todo o planeta Terra seja proveniente das algas unicelulares presentes no fitoplâncton, certo? A gente às vezes fica acreditando que a maior parte do oxigênio é produzido pelas árvores, pelas plantas. Né? Na verdade, a maior parte do oxigênio é produzido pelos fitoplânctons, né? Por seres pelas algas. Mas está correto também quando se diz que as florestas são os pulmões do mundo, porque elas capturam o gás carbônico. Então, se não fosse também as florestas, a gente tinha uma quantidade absurda de gás carbônico na atmosfera, né? Os protozoários, a classificação. A gente vai estudar a classificação. Na verdade, a gente vai estudar a classificação, mas para as próximas aulas. Mas eu vou mostrar apenas um apanhado rápido sobre a classificação dos protozoários. Essa classificação se dá de acordo com a capacidade de locomoção
e tipo de estrutura utilizada para o deslocamento e ou captura de alimento. Então a gente vai classificar os protozoários de acordo com a classificação deles, de acordo com a locomoção deles. Então veja só, por exemplo, a gente tem um grupo aqui dos protozoários chamado de ameboides. Ameboides. Inclusive faz parte desse grupo as amebas, né? Locomovem-se por pseudópodes. O que é isso? São os chamados falsos pés. A gente vai ver numa animaçãozinha que eu vou colocar aqui. São expansões alongadas emitidas pela célula, né? Exemplo, a ameba. Nós temos também um grupo dos protozoários chamado de ciliados. Esse aqui se movimenta por falsos pés. Estão entendendo que a classificação é de acordo com a locomoção, né? Os ciliados locomovem-se por cílios, filamentos curtos e numerosos, são muitos. Exemplo, o paramécio, que é um protozoário. Existem também os flagelados, que se locomovem por flagelos, parecem rabinhos, mas não são rabinhos, chama de flagelo, né? Locomovem-se por flagelos, filamentos longos e pouco numerosos, exemplo, Trypanosoma, Trichonoma vaginalis, né? E nós temos aqui os esporozoários, que são parasitas que não possuem nenhuma estrutura de locomoção, eles não têm. É o plasmódio, que é causador da malária, é um exemplo, e eles não possuem nenhum tipo de sistema de locomoção. Então, enquanto a ameba se locomove por falsos pés, os ciliados se locomovem por muitos cílios, os flagelados por flagelos, né, que são como se fossem caudas, e os esporozoários são classificados assim porque eles não têm nenhum tipo de locomoção. Vamos ver cada um deles. Ó, ameboides. Os falsos pés é isso aqui, ó, parece que ela está andando, né? Na verdade, a membrana plasmática desses seres vivos, ele se expande e assim ela vai se arrastando, né, se locomovendo. O nome dessas estruturazinhas, que vai aparecer aqui um círculo em cima, ó, é chamado de pseudópode, falsos pés. Nós temos os ciliados. Por que é chamado de ciliado? Olha um monte de cílio. Se locomove batendo esses cíliozinhos. São muitos, tá? Em volta dele todo aqui tem cílios. E assim é que o protozoário ciliado se move. E o flagelado, como eu disse a vocês, o flagelado tem um flagelo, como se fosse uma caudinha, um rabinho. Ele vai batendo e assim vai se locomovendo, né? E nós temos os esporozoários, porque eles não têm nenhum meio, nenhuma forma, nenhum mecanismo de locomoção, ok? A gente vai estudar cada um deles mais aprofundado a partir da próxima aula, das próximas aulas. Então a gente continua na próxima aula. Espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham gostado. Peço a vocês que curtam o canal no YouTube, certo? Que se inscrevam e curtam aí a aula, dê um like aí na aula, ok? No mais é isso, até a próxima aula. Um abraço para todos vocês, que Deus abençoe.